Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha de matemática, tá bom? Hoje nós iremos utilizar o nosso livro de matemática, Ensino Fundamental, anos iniciais do 4º ano, ok? A nossa atividade, ela está lá na página 49, a página 50 e também a página 51, ok? Nós iremos falar sobre polígonos e pirâmides, ok, pessoal? Vamos lá. A nossa atividade começa assim. Dudu ganhou uma régua e nela há várias figuras. Olha lá, gente, as figuras que tem na régua do Dudu. Olha lá quantas figuras tem nessa régua. Você sabe os nomes dos polígonos que podem ser desenhados com a régua de Dudu? Escreva o nome de cada um deles. Vocês conhecem, gente, os nomes desses polígonos aqui? Primeira coisa, vocês sabem o que são polígonos, tá? Ó, os polígonos, eles são segmentos de retas fechados, tá bom? Que não se cruzam e que não possuem curvas, tá bom? São formados somente por retas, ok? Todos os seus lados são formados por retas. Olha lá, ó, isso é um polígono, isso daqui também é um polígono, por quê? Olha lá, retas, tá? São todos compostos por retas e nenhuma dessas retas se cruzam ou são curvas, tá? Todas são retas, ok? Por exemplo, gente, se uma das figuras da régua do Dudu fosse assim, ou assim, essas figuras não seriam polígonos, tá? Por quê? Olha lá, na primeira figura nós temos uma figura que as retas se cruzam. Olha lá, elas se encontram. Olha o cruzamento aqui. Então, se as retas se cruzam, não é um polígono, é um não polígono, tá bom? Se temos curvas aqui, como na segunda figura, gente, olha lá, uma curva aqui, temos duas retas e uma curva. Se tem curva, é um não polígono, tá? Porque todos os polígonos são compostos somente por curvas, então é um não polígono. E essa segunda imagem aqui é um não polígono também. Por quê, gente? Porque ele não é fechado. Olha aqui esse espaço aberto. Lembrando, para ser polígono, precisa ser uma figura fechada. Essa não é fechada, então é um não polígono, ok? Então vamos lá, pessoal. Os polígonos também, eles recebem nomes, tá? E os nomes dos polígonos são de acordo com o seu número de lados, tá? Então os nomes dos polígonos dependem da sua quantidade de lados, tá bom? Por exemplo, se um polígono tem 3 lados aqui, como essa figura, olha lá. 1, 2, 3. 3 lados. 3 lados são triângulos, tá? Se tem 4 lados, como essa figura aqui. 1, 2, 3, 4. 4 lados, então são quadriláteros, tá? Se eles possuem 5 lados, por exemplo, como essa figura aqui. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se possuem 5 lados, são pentágonos, tá? Se possui 6 lados, é um hexágono. Se ela possui 7 lados, é um heptágono. Se ela possui 8 lados, octágono. E assim por diante, tá, pessoal? A nomenclatura, a forma, a classificação desses polígonos, eu vou passar para vocês em uma videoaula complementar, tá? Então, os polígonos são figuras que possuem segmentos de retas fechados, tá? Possuem linhas retas fechadas que não se cruzam e que não podem ser formadas por curvas, tá? São formados somente por retas. E lembrando, gente, que os polígonos, eles são planos, tá? O que é uma figura plana? É, por exemplo, a forma como as figuras estão aqui representadas na régua do Dudu, tá? Então, na número 1, vocês irão colocar o nome dos polígonos aqui que vocês conseguem identificar na régua do Dudu, tá bom? Seguindo, então, gente, usando a sua régua, Dudu construiu várias planificações. Olha lá, gente, os polígonos são planos, então as suas representações também serão planas, ok? Umas pareciam estrelas. Olha as representações aqui que o Dudu construiu utilizando a sua régua. Depois ele cortou cada uma delas e com uma fita adesiva transparente montou 4 caixas que lembram alguns sólidos geométricos que são chamados de
pirâmides. Olha lá, gente, olha como ficou as figuras do Dudu depois que ele colou elas com a fita adesiva, gente. Vocês conseguem ver que essas figuras, elas não têm apenas um lado. Olha lá, nós não vemos apenas um lado delas aqui, como estava representado na régua do Dudu, tá? Nós conseguimos ver vários lados dessas figuras, tá? Representadas. Por quê? Porque o Dudu desenhou as planificações e depois montou essas planificações, esses sólidos geométricos que são chamados de pirâmides. As pirâmides são classificadas como poliedros, tá? O que são os poliedros, gente? Os poliedros é o oposto da exposição dos polígonos, tá? Porque os polígonos, eles são planos. Os poliedros são espaciais. Quando eu falo espaciais, eu não estou falando que eles são de outro planeta, tá? Eles são espaciais porque nós conseguimos ver vários lados desses poliedros, tá? Por exemplo, as pirâmides aqui representadas, elas têm vários lados, tá bom? Isso são os poliedros. Eu vou passar para vocês também um videozinho complementar falando sobre os poliedros, prismas e pirâmides, tá bom? Para ajudar vocês aí nessa parte, porque é bastante informação. Você sabe os nomes de cada uma das pirâmides que Dudu construiu? Escreva-os. E aí, pessoal, como são chamadas essas pirâmides, tá bom? Cada uma recebe um nome. Por quê? Assim como os polígonos, os poliedros, tanto a prisma quanto as pirâmides, recebem os nomes de acordo com a sua base, tá? Gente, então a classificação dos poliedros dependem da sua base. Por quê? A base, gente, de todos os poliedros, olha lá, a base é essa parte de baixo aqui. Todas as bases de todos os poliedros são polígonos, porque eles são planos, tá? A base de todos os poliedros são polígonos porque são planos, tá? Então, o nome, a classificação dos poliedros vai depender da forma da sua base. Por exemplo, gente, a primeira pirâmide. Na nossa primeira pirâmide aqui, nós podemos ver que a sua base tem 2, 3 lados, ou seja, ela tem uma forma de triângulo, tá? Então, se essa base ela é triangular, ela tem 3 lados. Se ela tem 3 lados, ela é um triângulo. Então, nós chamamos de pirâmide de base triangular, ok? Então, revisando, gente, as pirâmides são classificadas e nomeadas de acordo com a sua base, tá? A base dos poliedros são todas polígonos, tá bom? Porque são bases planas, ok? Gente, eu vou passar o videozinho complementar, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos seguir aí, ó. Atividade 3 diz o seguinte: que tal montar 2 pirâmides? Recorte, pinte e monte os moldes que estão nas páginas 243 e 245. Gente, então vai lá no finalzinho do nosso livro, na página 243, olha aqui, nós temos uma primeira forma de pirâmide e 245, segunda forma de pirâmide, tá? Recortem e montem essas pirâmides, tá? Seguindo aí, gente, a página 50. Na página 50, nós temos o seguinte: Dudu continuou desenhando planificações de caixas com a régua. Olha quantas planificações o Dudu fez aqui, gente. Novamente, ele recortou e montou essas caixas. Olha como essas caixas ficaram montadas. Lembra que eu falei para vocês que os poliedros eram divididos em prismas e pirâmides, tá? Essas figuras aqui, essas primeiras figuras, são as pirâmides. E essas aqui da página 50 são as prismas, tá bom? Qual é a diferença entre a prisma e a pirâmide? Gente, a diferença principal, a pirâmide, ela tem uma única base. Olha lá. Tá vendo? Ela só tem uma base. Já as prismas, não. As prismas têm 2 bases, tá? Tem essa base aqui e essa base aqui também, tá? 2 bases. Atividade 1 diz o seguinte: você sabia que as caixas que Dudu construiu têm o formato de um outro grupo de sólidos geométricos conhecidos como prisma?
Converse com a turma e nomeie cada um deles. Gente, o que eu falei para vocês? Todos os poliedros são classificados de acordo com a sua base, tá? Então, o nome de todos os poliedros, tanto das pirâmides quanto das prismas, irá depender da sua base. Olha lá, o nosso primeiro poliedro. Nós temos um poliedro com 3 lados. A sua base tem 3 lados. A base do primeiro poliedro tem 1, 2, 3 lados, tá? Ou seja, a sua base é uma base triangular, tem formato de triângulo, tem 3 lados, tá? Então, nós chamamos essa primeira figura aqui de prisma de base triangular, ok? Lembrando, vocês têm que contar a quantidade de lados e essa prisma vai receber o nome de acordo com a quantidade de lados da sua base, ok? Atividade 2 diz o seguinte: para montar uma caixa com formato de cubo, quais das planificações abaixo posso utilizar? Analisem para mim essas figuras aqui da letra A, letra B, letra C e a letra D e me falem com qual delas é possível formar um cubo, é possível montar um cubo, tá? Qual dessas planificações eu utilizo para montar um cubo? Gente, tem 3 respostas corretas, tá bom? Então, só uma eu não consigo utilizar para montar um cubo, o restante eu consigo. Tá? Número 3. Vamos montar 2 caixas, recorte, pinte e monte os moldes dos prismas que estão na página 247 e 249 do encarte. Gente, lá no finalzinho do livro, então, na página 247 e 249, vocês terão 2 moldes, tá? Com esses moldes, vocês conseguirão montar prismas, tá? Então, vão lá, dá uma olhadinha e montem essas prismas, tá bom? Seguindo, pessoal, página 51. As pirâmides de Dudu. Dudu colocou seus moldes de pirâmides em uma prateleira. Olha lá, gente, ele expôs todos os seus poliedros, tá? As suas pirâmides em uma prateleira, ok? Veja o que ele escreveu. Em uma pirâmide, podemos identificar vértices, faces e arestas. A face que está em contato com a prateleira denomina-se base. Então, essa parte aqui de baixo, tá? Aqui está em contato com a prateleira em todas essas figuras aqui, é chamada de base, tá bom? As faces laterais das pirâmides têm formato triangular. Olha lá, gente, as faces laterais são esses lados aqui da pirâmide, tá? Todos esses lados aqui são chamados de faces laterais e tem um formato triangular. A pirâmide vermelha é uma pirâmide de base triangular. Lembra lá da nossa atividade da página 49. A pirâmide azul é uma pirâmide de base quadrada. Por que a pirâmide azul é uma pirâmide de base quadrada? Porque a sua base possui 4 lados, tá? Ela tem um formato de um quadrado, por isso pirâmide de base quadrada. A pirâmide verde é uma pirâmide de base pentagonal. Por quê, gente? Porque a sua base possui 5 lados, tá bom? Então, ela tem o formato de pentágono, por isso pirâmide de base pentagonal. A pirâmide rosa é uma pirâmide de base hexagonal. Então, fizemos aqui a análise das informações que o Dudu apresentou pra gente, tá? E vamos fazer, então, a atividade 1. Ela diz, complete o quadro. Olha lá o nosso quadro, quais informações que nós temos. Pirâmide, o nome da pirâmide, tá? Vermelha, a azul, a verde e a rosa. Nós temos também a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas, tá? Gente, todas essas partes aqui das pirâmides estão identificadas para vocês aqui na figura, tá? Pessoal, ó, vou começar a explicar para vocês conseguirem identificar cada uma das partes das pirâmides, tá? Vou começar com as arestas, tá? As arestas, pessoal, são todas as linhas que formam a pirâmide, tá? Então, todas as linhas da pirâmide são chamadas de arestas, ok? E as faces? As faces, pessoal, são todas as partes planas. Então, essa é uma face, essa daqui é outra face, tá?
A base também é chamada de face. As faces, então, são os lados das pirâmides, ok? E as vértices, pessoal, são os cantinhos, são os pontinhos, são os encontros das arestas, tá? As pessoas chamam também de quina, tá? Então, esse encontro aqui, esse daqui e esse daqui é chamado de vértice. Tá bom? Mais uma vez, então, as arestas são as linhas que formam os poliedros, são as linhas que formam essas pirâmides, tá? As faces são os lados das pirâmides e as vértices são os encontros entre as arestas, tá? O que vocês irão fazer, então, pessoal, nessa atividade? Ela propõe que vocês contem as vértices, as faces e as arestas de cada uma das figuras. A primeira aqui já está respondida para vocês. Por exemplo, na pirâmide vermelha, nós temos 4 vértices. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E nós temos também 4 faces. 1, 2, 3, lá de trás, e 4, que é a base, tá? Chamada de vértice de base ou de base, tá bom? E as arestas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 arestas, tá bom? Seguindo a atividade 2, o que você observou sobre o número de vértices e de faces de uma pirâmide? Olha lá, gente, vocês irão então completar todo o quadro, tá bom? Com o número de vértices, de faces e de arestas, e irão falar para mim o que vocês observam com relação ao número de vértices e ao número de faces, tá bom? Que informação nós podemos obter a partir dessas quantidades aqui, tá bom? Então, completem o quadro e respondam ao número 2. Lembrando, para responder ao número 2, precisa responder ao número 1 primeiro, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês. E assistam os vídeos complementares que irá facilitar muito essa parte da geometria, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição de vocês, tá, pessoal? Tchau, tchau e beijinhos.